Há mais ou menos uma semana atrás eu postei um story no meu Instagram falando que eu tava escutando o Lil Xan e falando que ele mesmo afundou a carreira dele. E o que mais me surpreendeu foi o tanto de gente mandando mensagem e dizendo que não tinha ideia do porquê ele sumiu e do porquê ele não tá mais nos holofotes do trap. Teve gente que disse que curtia a música dele na época, mas hoje em dia nem lembrava que ele existia. Mas vamos ser sinceros aqui, afinal, quem lembrava? Eu acredito que, como eu, a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo conheceram Lil Xan por essa música, a Slingshot. E não surpreendentemente, isso era 2017. Pois é, eu não sei se todo mundo lembra, mas ele foi mais um que cresceu e fez sucesso nessa época. Na mesma época que todos os rappers dessa geração do SoundCloud estavam crescendo e fazendo seu nome ficarem grande. Artistas como Lil Peep, o XXXTentacion, o Ski Mask e o Lil Pump. E esses três últimos eu posso até dizer que tinham uma certa amizade com o Xan. Aquele ali é o Lil Xan, na comemoração do X, quando a Look At Me bateu 1 milhão de views. Bons tempos. Então, ele tava ali no meio de todo mundo que ficou gigante um tempo depois. E ele também tava ficando muito grande. Lógico, Slingshot não foi sua primeira música. Pra falar a verdade, a primeira música que a gente tem registro dele é a Zenny Montoya. E o bizarro é que antes desse som, o Lil Xan nem pensava em fazer música, nem nada do tipo. Na real, o intuito dele nunca nem foi esse. Mas beleza, como ele veio parar aqui? Então, o Xan era muito fã de um cara que se chamava Steve Cannon. Ele ia pra todo show desse cara que ele podia, fotografar os shows dele, gravar e etc. E de tanto ele seguir o Cannon em todos os shows, o ídolo dele meio que já tava conhecendo ele, pelo menos de vista. E depois disso, foi isso que aconteceu. He discovered me. Like, he really, if it wasn't for him, I wouldn't be here. I used to be a photographer. I was a big Stephen Cannon fan. There's a video on my IG of me passing him, pulling him up on stage at one of my shows and passing him the mic. He knew every word. I put my camera behind the DJ booth and someone just came up and stole it. If it wasn't for that camera getting stolen, I wouldn't be in New York today. Because after that, I started rapping because, you know, rapping was only, what, $20? $20 an hour and a $2,000 camera. I couldn't really afford that, so I did rap. Foi pelo simples fato de que gravar uma música era bem mais barato do que comprar uma câmera que o Lil Xan chegou aqui e aqui. Betrayed. Esse ainda é o som de maior sucesso do Lil Xan até hoje. E isso é meio que uma ironia do destino, porque o Xan sempre falou em entrevistas do medo dele de ser somente um artista de um hit e sumir. E o foda é que foi isso meio que aconteceu, né? Tipo, não é como se os sons dele, depois disso, não tivesse nenhuma view. Mas não foi a mesma coisa, isso todo mundo sabe. Teve muitas outras músicas, mas o tamanho que Betrayed tomou realmente foi algo muito grande. Tanto é que essa música foi derrubada do canal do Colette Bennett, onde já tava com mais de 200 milhões de views. E mesmo sendo reuppada no canal do Lil Xan oficial depois disso, bom, ainda conta com 95 milhões de views. Mas o fato é que ela poderia ter muito mais views hoje e ter ficado muito mais estourada do que ficou. E olha que essa nem foi a única música que aconteceu isso. Até Slingshot, que foi a música que fez o Xan estourar, rolou algo do tipo. Tudo isso por causa de problemas com direitos autorais da música dele. Parece que rolava um certo tipo de exploração por parte dos empresários. Isso nunca foi 100% confirmado, pra falar a verdade. Mas eu tenho certeza que vocês lembram da época que o Xan tava meio louco, riscando o carro que ele tinha, porque, na teoria, os carros eram dele, mas ele não podia nem sequer dirigir, porque os empresários dele não deixavam. I'm a fucking slave. I'm a slave to my management. I'm a slave to everybody. I don't get control of my license. I don't get control of my bank account. I don't get control of shit. I can't even drive that fucking car. They put it in the basement, so I couldn't take it. Eu acho que mesmo que nunca tenha sido provado nada de fato, que rolava algum certo tipo de abuso por parte dos empresários, eu acho que esse vídeo prova um ponto. Mas o fato é que o Lil Xan já estava totalmente no fundo do poço aí.
Dá pra ver que ele tava sob efeito de alguma coisa, não de Zens, mas de alguma outra coisa. E por que não de Zens? Depois da morte do Peep, teve toda aquela comoção por parte dos rappers de não usar mais Zens, e vários artistas grandes aderiram isso, tipo Lil Pump, o Ski Mask e etc. E o cabeça desse projeto foi o Lil Zen. Meio irônico, né? Sendo que o Zen do nome dele eram por causa dos remédios Xanax. Mas é que meio que não adiantava ele não usar Xanax e absolutamente usar qualquer outra coisa que vinha pela frente. O foda é que eu não tenho muito como julgar o cara, sendo que ele tava passando por coisas bem difíceis. Os ídolos dele também tinham morrido. O Mac Miller, que era um principal ídolo dele, tinha morrido naquela época. E também o Lil Peep, que era outro cara que ele gostava muito. Ainda teve aquele episódio que ele falou do Tupac, que se tu não lembra, relaxa. Born Music. Eu sou muito fã do Tupac, e de verdade, eu fiquei meio ofendido quando ele falou isso, porque mesmo se ele não curtisse a música do Tupac, era só ele ter um bom senso e falar que entendia o que o Tupac significava pra cena, mas que não escutava muito as músicas dele. Mas ele tava chapado, já tava no fundo do poço na real, e todo o cancelamento que veio por parte da cena do rap depois disso, só fez ele se afundar cada vez mais. Porque depois disso, a carreira do Lil Zen nunca foi a mesma coisa. Antes, ele pegava 200 milhões de views em uma música, e depois que isso aconteceu, bom, conseguir 5 já era um desafio. O tempo passou, e alguns meses atrás, o Lil Zen sumiu das redes sociais, e depois ele postou um texto dizendo que estava passando por momentos difíceis, sendo a segunda vez no ano que ele estava sendo hospitalizado por convulsões. Isso aconteceu porque ele parou de tomar os remédios controlados que ele estava tomando. E vale ressaltar aqui que esses remédios tinham sido prescritos pelo médico dele, mas ele foi parando de tomar. E foi aí que ele começou a ter problemas de verdade. Ele estava ficando meio louco e tendo crises bem pesadas, mas mesmo depois desses surtos, ele disse que ficou tudo bem, ele continua sem tomar os remédios, e ele tá sóbrio, e ele falou que é a primeira vez que ele se sente vivo, de verdade, e entendeu, não foi realmente o bagulho que ele falou do Tupac que fez a carreira dele afundar, aquilo só foi o último golpe, sabe? O Zen já tava totalmente surtado naquela época, tanto é que ele ameaçou um fã do Tupac que foi tirar a satisfação dele num posto de gasolina. E sendo sincero, isso tudo é bem triste. Ver que todo mundo que cresceu junto na cena naquela época e literalmente criou um movimento, ou tá morrendo, ou acabou com a própria carreira. Né, mano? Isso é meio... sei lá. O lance é que eu curto demais todo mundo que cresceu nessa época, saca? E ver como isso tudo acabou é bem triste pra mim. Eu de verdade não sei se a carreira do Zen tem jeito, e se ele ainda vai ter sucesso na música. Ele não desistiu da música, ele mesmo falou isso. O que resta agora é ver no que vai dar. O que importa agora é que pelo menos tá tudo bem com ele. Ele tá sóbrio e ele tá bem de fato. Bom, meu nome é Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Seu like e sua inscrição me ajuda muito. E comenta alguma coisa pra me ajudar no algoritmo. E tu já sabe, se quiser que tua música apareça aqui, é só me contactar tanto no e-mail quanto no Instagram. Tá tudo aí na descrição. E se tu quiser me ajudar a manter o canal e a fazer mais vídeos, tá vendo esse link fixado aí nos comentários? É da música que vai aparecer daqui a pouco. Então se tu puder ir lá na música do cara e falar que veio por mim, tu vai estar ajudando o mano, mas também vai estar me ajudando. Então é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima. Sinto que agora sou escravo da minha mente, eu não consigo mais parar. Saudade dói aqui no peito, eu não consigo mais te olhar. Sinto a cena que me afeta e todo santo dia eu sinto que eu tô próximo do fim. Eu não consigo impedir.